aí, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ressoar e hoje promete, viu, gente? Então pode ficar aqui comigo que o programa tá bom demais, só notícias, assim, maravilhosas, aquelas notícias que fazem bem pro coração. Então bora lá, viu? Hoje vamos ver mais uma notícia que merece a nossa atenção. O Brasil é o segundo país com a maior proporção de jovens que não estudam e nem trabalham. Os chamados nem correspondem a mais de um terço dos brasileiros com idade entre 18 e 24 anos. Veja também. No Conexão Social, Ionice Silva, presidente do Instituto Ressoar, conversa com a especialista em transformação ativacional Grace Joviani, que há 15 anos vem liderando, capacitando e transformando a vida de milhares de pessoas. Você não pode perder, hein? No Ressoar Empreendedorismo de hoje, Mônica Esteves, artesã, especialista em arte scrapbooking, artesanato em recortes, ela te ensina aí o passo a passo e dá várias dicas para você. Então não saia daí porque o programa Ressoar já começou. Sabe qual é a notícia que precisa ser vista com muita atenção? É a de que o Brasil tá lá, firme e forte no pódio, segurando a medalha de prata. Mas espera aí, isso não é nada bom. É que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de jovens que não estudam e nem trabalham. Então bora lá descobrir mais com essa matéria que a gente preparou e que serve de alerta também, hein? Confere aí. Nem estudam e nem trabalham. Os jovens da geração Z que estão morando e sendo sustentados pelos pais. Rodrigo, na época de escola, matava a aula com frequência. Sem emprego e sem faculdade, se deu conta de que o tempo está passando rápido. Agora, é preciso muito esforço para não ficar para trás. Eu estudava de tarde, então eu acordava, aí eu fingia que ia para a escola, não ia. Por causa das faltas, eu saía, ia ver amigo, ia ver amiga, ia ver namorada, ia ver... Fazia tudo, só não ia pra escola. E aí eu voltava pra casa como se nada tivesse acontecido, no dia seguinte fazia a mesma coisa. A mesma coisa, toda vez. Depois de repetir 2 anos no ensino médio e fazer supletivo para concluir os estudos, Rodrigo entrou para uma estatística que vem crescendo no Brasil. Jovens que não estão estudando e nem trabalhando. O resultado? A casa vira um campo de guerra. Eu tive uma infância, uma juventude muito sofrida, trabalhei muito, né? E não tive as oportunidades que hoje em dia os jovens têm, né? Eu tive que ir sozinha. Hoje eles têm apoio de muita gente, né? De todo mundo. Ela é muito perfeccionista, muito organizadinha. E eu já sou completamente o oposto, eu sou mais desorganizado, sou mais avoado, desordeiro, né? E isso a gente brigava bastante, porque eu queria fazer as coisas no meu tempo e tudo tem que ser no tempo dela. Dormindo o dia inteiro e eu pegava no pé por isso, porque eu falava, ela fala, mas hoje em dia tudo pela internet. Eu falo, mas não é assim, você tem que ir durante o dia, tá vendo isso à noite, não é hora de você estar mandando currículo, tem que ser do dia, né? A noite foi feita para dormir. Então ela falava e rebatia, ela falava e rebatia. A gente educa através do exemplo, não tenha dúvida, porque muito mais vale o que o filho vê no pai do que o pai fala. Isso é um fato, isso é real e é o que nós temos visto. Uma das razões, Gleisla, da degradação das famílias, uma das razões pela qual os jovens se encontram desse jeito hoje, é justamente a deterioração da família. Hoje nós vemos jovens que são assim, eles não querem estudar, não querem trabalhar, eles não querem. Por quê? Porque a vida está muito cômoda, está muito boa na casa do papai e da mamãe. Então, para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Não tem disciplina, não tem nada que os impulsione a sonhar com uma vida. Não, eu quero ter a minha vida, eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha família. Esse é um dos impasses da atualidade. De um lado, os pais. Do outro, os filhos da geração Z.
Aqueles que têm hoje no máximo 23, 24 anos. A gente está vivendo a revolução tecnológica, então hoje o mundo é digital, então isso é muito positivo. É uma geração extremamente inovadora, que contribui, que consegue dar ideias, que pensa além, que quer contribuir, que precisa estar atrelado a um propósito, a um desejo maior. E é uma geração que quando está atrelada ao propósito, ela entrega como nenhuma outra. Então ela de fato faz aquilo acontecer. Não importa muito a necessidade. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa da geração Z numa fila de emprego, no meio da rua, presencial. Eles costumam fazer tudo pela internet, em plataformas digitais. E nesse aspecto, são muito eficientes. Costumam disparar vários currículos para várias empresas ao mesmo tempo, algumas até do exterior. Uma das maiores empresas de recursos humanos do país é um termômetro do comportamento dos jovens no mercado de trabalho. É um público que tem baixa tolerância à frustração. Então, se eu quero ser um líder e na minha cabeça eu projetei isso em 4 anos, se isso não aconteceu ou está muito longe daquilo que eu planejei, eu vou embora. Eu quero isso, eu não tenho paciência, eu não tenho tolerância, então a capacidade de tolerar e também de aguentar a frustração é muito menor. O jeito de pensar e viver reflete nos números. De acordo com o IBGE, no último trimestre de 2020, 25% dos jovens com idade entre 15 e 29 anos nem trabalhavam e nem estavam estudando. Quase 5% a mais do que em 2012. Você ter acesso à informação é uma coisa, você saber o que fazer com aquela informação é outra coisa completamente diferente. Então você tem pessoas hoje que elas são muito dependentes de alguém que pense por elas. Para o Rodrigo, os últimos anos sem planejamento trouxeram vários prejuízos. Sabe aquele momento em que cai a ficha, que a conta chega? Chega. Chega e quando chega ela não puxa só você para baixo. Ela puxa você e ela puxa sua família junto. Porque a conta chegou, tá difícil para eu arrumar emprego. E eu não acabo ficando sozinho nessa. Minha mãe acaba sendo prejudicada também porque eu não consigo ajudar ela em casa e também porque ela me ama muito. E eu não perdi só com trabalho, eu perdi amigo, perdi namorada, perdi muita coisa por causa disso. Pretendo mudar sim, inclusive já virei a chavinha, já tô procurando mais, já tô mais assintoso em tudo aquilo que eu quero fazer. Agora eu tô sentindo mais entusiasmo no Rodrigo. E assim, mãe e filho foram se entendendo num território com menos confronto. Cada um na sua geração, mas numa linguagem que todo mundo entende, de parceria e trocas. Indispensável em todos os tempos. Olha aí, meu povo, tá na hora de virar esse jogo e garantir um futuro cada vez melhor para os nossos jovens, viu? E olha só que matéria bacana que a gente preparou para você. Bora lá conferir? Programa Ressoar, é um prazer imenso hoje estar aqui na quinta-feira de Artesanato e Cultura, que está acontecendo aqui em Fortaleza, no nosso Ceará. E a partir de agora eu vou mostrar para vocês mais de 1.500 artesãos de todo o Brasil que estão expondo nessa feira e mostrar para vocês o sucesso da nossa cultura regional. Vem comigo! Estela Pavan, maravilhosa, grande idealizadora, coordenadora desse evento, tá? FENACE, que é sucesso no Brasil, onde hoje estão reunidos mais de 1.500 artesãos de todo o nosso Brasil, nesse 5º encontro. Que felicidade estar aqui hoje ao seu lado para falar dessa feira que é sucesso em todos os estados do nosso Brasil. A FENACE, ela é uma grande
união e realização de sonhos, né? Porque você valoriza a tradição do artesanato. Hoje nós temos mais de 1.500 artesãos diretamente, porque muitos deles representam cooperativas, comunidades, então é um universo gigantesco, né? E quando você valoriza o artesão, você resgata a tradição que é de pai para filho e vê que é importante você não deixar o artesanato de lado, né? Subsistência das famílias, e essa nova geração ela vai vendo como é importante participar de um evento como esse, porque ele dá visibilidade ao artesão que está lá na sua comunidade, lá no seu interior. Quantos expeditos celeiros nós temos por esse Brasil afora? Então a FENACE ela dá a oportunidade desse artesão poder comercializar direto para o comprador com um custo incrível, porque é ele que faz, né? Então, aqui é o grande portal e a gente está colocando o Ceará na vitrine do artesanato brasileiro. Imagina você ter na sua casa uma obra de arte dessa, feito, tá, com madeira de árvores que já encerraram o seu ciclo e que se transformam em luminárias, em mesas, tábuas gourmet. Esse é o trabalho do Alberto, que é artesão aqui do nosso Ceará. Fala pra gente, Alberto, o diferencial dessas obras de artes aqui que se encontram nessa feira, feita com todo carinho, com todo amor e dedicação, não é isso? É isso, a gente da Arte Madeira procura fazer umas peças que tenham esse equilíbrio entre o belo e a durabilidade, sabe? Esse equilíbrio entre os dois, porque às vezes a gente faz uma coisa muito perfeita na estética, mas com pouca resistência, né? Então essas madeiras elas são coletadas na natureza, quando a gente percebe que ela já caiu e ela é seca com todo o esmero, ela passa no meu galpão 6 meses a 7 meses secando, e aí a gente começa a trabalhar com ela, certo? Olha essa obra de arte nessa mesa que isso aqui, os cearenses, as pessoas do mundo todo se apaixonam por essa obra de arte que pode ser colocada na varanda, na sua sala, onde você quiser. E ainda tem esses detalhes aqui das nossas praias do nosso Ceará. Olha que trabalho lindo, gente. Imagina você com uma bolsa de praia dessa maravilhosa e saber que é da palha aqui do nosso Ceará e que dá para ser feito muita coisa com o que nós temos aqui no nosso estado. Inclusive a Maria Helena já está aqui a todo vapor. Fala pra gente, Maria Helena, o que dá para ser feito com as palhas aqui do nosso estado, hein? O que a gente pode fazer com a palha da carnaúba? A gente tem o descanso de panela, tem o suplá, tem uma belíssima bolsa para praia, a gente tem joguinho de mesa, né, almofada, tapete, puffer. O que você imaginar a gente está fazendo hoje com a palha da carnaúba? Olha, isso é tão encantador, conversando aqui com a Maria Helena nos bastidores, desde 6 anos de vida, ela é uma grande artesã, já se inspirou nos pais? Já sim, isso aqui era a tradição da minha avó passou para minha mãe. Já eu faço, já passei para os meus filhos e assim vive disso. Nós vivemos disso, toda a nossa comunidade. Mais de 1.500 artesãos de todo o Brasil, 26 estados, mais Distrito Federal, com a economia criativa hoje, tendo mais de 7,4 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Viva o nosso artesanato, viva a cultura do nosso país! Muito legal, né? O programa Ressoar faz uma pausa, mas é muito rapidinha. Não saia daí, porque na volta tem Conexão Social. Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos, o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso.
mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. Já voltamos, fique agora com o nosso Conexão Social. Hoje, Ionice Silva, presidente do Instituto Ressoar, tem um enorme prazer de conversar com a especialista em transformação ativacional, Grace Gioviani, que há 15 anos vem liderando, capacitando e transformando a vida de milhares de pessoas. Você quer ver só? Confere aí. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Conexão Social, o momento mais esperado aqui no nosso programa de Boas Notícias. É aquele momento onde nós conhecemos histórias inspiradoras e as mentes brilhantes que estão transformando o cenário empresarial e social aqui no nosso país. E hoje nós estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante com uma mulher que superou obstáculos, liderou uma verdadeira revolução no setor de vendas e conquistou o ápice do sucesso. Ela é uma especialista em vendas, liderança e ativação para alta performance, uma empresária que construiu um império e inspira milhares de pessoas com o seu método chamado Sucesso Sem Estresse. Uma líder incansável, apaixonada por desafios e por geração de valor, palestrante renomada, autora prolífica, conhecida como a maior desbloqueadora de mentes do Brasil. Eu tenho a honra de receber aqui a notável Grace Gioviani. Seja muito bem-vinda, viu? Que delícia, estou muito feliz de estar aqui com você nesse programa que inspira e impacta tantas vidas. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, a gente acompanha seu trabalho, a gente sabe a diferença que você tem feito na nossa geração, inspirando homens e mulheres, mas principalmente as mulheres, né? Acredito que você, quando iniciou, pensava, vou impactar só mulheres, mas o público ampliou. E os homens também têm sido muito impactados com esse trabalho. E é lógico que faltava você aqui para a gente poder contribuir com o nosso público aí de casa também, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Quero dar boa tarde para você que está em casa. Eu espero que esse bate-papo aqui possa impactar a sua vida de alguma forma para que você aumente a sua frequência e os seus resultados aí no seu dia a dia. Muito obrigada pelo convite. Sim, com certeza vai impactar, viu? E para quem ainda não te conhece, para quem hoje, né, a primeira vez que você vai receber aí na sua casa a Grace. Para quem já conhece a Grace, você vai ficar sabendo muito mais e vai ser muito mais impactado. Mas para quem ainda não te conhece, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua jornada. Porque, obviamente, que não começou tudo assim, né, não Grace? Começou. As pessoas às vezes pensam que a gente começa pronta, né? Onde eu morava em um pequeno bairro na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. E ali a realidade que tinha ao meu redor era uma realidade muito diferente da realidade que eu sonhava. Mas o ambiente me levava a pensar que era aquilo que eu tinha para o meu futuro, né? Então eu comecei vendendo geladinho com 8 anos de idade. Com 8 anos já era uma empreendedora. Já comecei a empreender muito jovem, porque eu entendi que eu precisava fazer algo para poder contribuir com a minha família, para levar coisa para dentro de casa, para levar um sustento para dentro da minha casa, né? E eu lembro que a minha mãe estava grávida. E ela não tinha condição de ter as roupinhas ali para poder comprar o enxoval do meu irmão. Então eu comecei a trabalhar para poder ajudar a minha mãe a levantar esse dinheiro. E cresci dentro de uma realidade muito dura, né? Vendo ali a situação que muitas vezes muitas famílias enfrentam dentro de casa, aquele desafio com pai e com mãe. Com 15 anos para 16, meus pais se separaram. Eu fui morar em Nova Mutum, Mato Grosso, uma cidade pequena no Mato Grosso, que hoje é uma cidade muito próspera. Mas eu cheguei lá, tinha 17 mil habitantes naquela cidade, uma cidade pequenininha. E nós comecei ali a trabalhar, me formei em administração empresarial e rural.
e comecei a trabalhar administrando fazendas exportadoras de soja, ou seja, um ramo completamente diferente. E até que um dia eu falei, não, tá faltando alguma coisa, preciso de ganhar mais dinheiro para levar dinheiro para dentro de casa. E eu comecei a empreender de porta em porta. Foi assim, um desafio muito grande, porque na época eu queria empreender com algo, mas eu não tinha base do empreendedorismo. Eu comecei a empreender, passei todo o processo de começar do zero. Vamos falar, começar do zero. Peguei R$130 emprestado, Eunice, para comprar um kit de produto. E ali eu comecei literalmente batendo de porta em porta. Para construir aquele sonho, aquele projeto na época da empresa que eu representava. E depois de 16 anos, eu alcancei mais de 117 mil pessoas que tinha na minha equipe, espalhada em 3 países, Brasil, Portugal e Peru. Fui a referência nacional e mundial por ser a mais jovem naquela época a se tornar um cargo, né, bem alto dentro da empresa, e representei ali durante essa etapa milhares de mulheres que tinham um sonho de estar onde eu estava, né? Então eu consegui mudar a minha realidade junto com o empreendedorismo. Então quando a gente fala de vendas e liderança, para mim é um lugar onde eu atuo muito bem. Por quê? Porque eu vivi na prática a dor do cliente, a dor do vendedor e a dor do líder, que são que precisa ser desenvolvida ao longo da nossa história, né? Sim. E aí, depois, chegou a pandemia, eu acredito que muitas pessoas viveram uma grande revolução nas suas histórias, e na pandemia também eu vivi essa grande revolução e entendi que aquilo que eu carregava poderia impactar mais vidas, não só aquele time que estava dentro do meu relatório, do meu sistema, dentro daquela empresa, e aí eu comecei a impactar outras vidas, e desde ali, em 2021, eu saí da empresa que eu atuava e hoje eu tenho impactado vidas falando exatamente sobre isso, sobre a mentalidade, sobre a ativação e como as pessoas precisam entender quem elas são para que elas consigam alcançar aquilo que são os sonhos. Porque muitas pessoas têm sonhos engavetados, muitas pessoas têm esperanças que que estão tão distante, que está sempre esperando, já não está mais trabalhando para conquistar. Muito bacana. Agora, a gente vai entrar num momento onde a gente vai literalmente transbordar, né, na vida das pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que você falasse qual é a sua maior fonte de inspiração. Porque vendo você falar com essa energia, e você tem uma energia maravilhosa, você é maravilhosa, né? Somos. A gente pensa, é fácil para ela, porque ela tem muita luz, ela tem muita força. Mas, de novo, nem sempre foi assim. Você tem uma inspiração. De onde vem? Como é que é? Então, assim, eu acredito que, até voltando um pouquinho antes de falar qual é a minha maior inspiração, as pessoas precisam entender que a vida é um processo. Né? A Grace, quando você olhar a minha foto, não sei se você já viu minha foto do antes. Não. Né? Eu mostro, às vezes, nos eventos, as pessoas falam, não é a mesma pessoa, não é possível que é a mesma pessoa. Por quê? Porque todo mundo tem um antes. E essa Grace que as pessoas enxergam hoje, que observam no meu Instagram, que vai lá, que olha e fala assim, nossa, que mulher forte. Ela nem sempre foi assim, foi uma construção. Foi escolhas, foram decisões, foi levantar depois de uma queda, porque a queda ela existe para todo mundo. Os desafios, as circunstâncias, elas acontecem o tempo todo. E nós temos que ter a capacidade de nos moldar, de se levantar e fazer algo novo por nós. Então essa Grace trilhou um caminho de entender que chorar não ia adiantar, que ser vítima não ia resolver o problema, que sentar na posição de vítima da própria história não ia fazer uma história diferente. Então chegou um certo dia que eu entendi que eu estava tendo a vida que eu merecia. Eu me peguei com 24, 25 anos contando moeda, né? Eu fui para um evento, eu lembro como hoje, eu saí da cidade de Sinop, eu fui para um evento em Chapada dos Guimarães. Eu dirigi 700 quilômetros sem ter dinheiro para o combustível. Puxa vida. Eu nunca me esqueço desse dia, onde eu enchi o carro de produto e eu saí para esse evento com muito esforço, numa BR chamada 163 do Mato Grosso. Quem já morou lá há muito tempo atrás sabe que era uma estrada assim muito complicada. E quando eu cheguei lá naquele evento, eu escutei só uma coisa: você está onde você merece estar. E quando aquilo caiu no meu coração, eu fiquei chocada. Eu falei assim, opa, não é comigo, peraí. Não, eu não estou onde eu mereço estar, eu trabalho muito. Eu trabalho 16 horas por dia, eu entrego tudo. O que é que está faltando para eu ter esse sucesso? Então, é bacana a gente contar essa história, porque eu sei que tem mulheres em casa, que tem pessoas em casa, que às vezes estão exaustas de trabalhar. Exausta de lutar, de plantar e falar assim, que dia vai chegar a alegria pela manhã, né? Que dia que as coisas vão acontecer, que dia que vai ter essa revolução.
E aquele dia eu falei, não, peraí, eu não estou onde eu mereço estar, não. E a pessoa falou, não, você está onde você merece estar. E eu voltei daquele evento com aquilo ecoando dentro da minha mente, assim, ó. Eu não conseguia absorver mais nada. E eu lembro que eu cheguei em casa, de novo eu me peguei contando moeda. Ou seja, mais uma vez eu estou aqui, contando moeda. Eu fui buscar o sucesso, mas eu voltei do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema não estava no evento, o problema não estava no que estava sendo entregue, o problema estava dentro de mim. A maioria das pessoas não tem o entendimento de assumir, de ter uma autorresponsabilidade, que para que eu tenha uma vida diferente, eu preciso ter hábitos diferentes. Eu preciso ter um posicionamento diferente, eu preciso ter um olhar diferente sobre a minha vida, sobre a minha história, porque senão o fluxo vai continuar se repetindo da mesma maneira. E aí aquele dia me caiu uma ficha assim, eu falei, não, exatamente eu estou onde eu mereço estar, eu preciso mudar isso. Eu lembro que eu fui para frente do espelho e eu falei muito comigo, e naquela época eu não entendia de programação, não entendia de desbloqueio, eu não entendia de nada disso. Eu falo que Deus foi me moldando de forma muito especial. E a partir dali eu comecei a ressignificar muitas coisas na minha vida e realmente a construir metas audaciosas. E foi ali que começou essa grande virada, essa grande revolução, sabe? O importante é as pessoas entenderem que ninguém nasce pronto. As pessoas que têm uma grande história a ser contada, e hoje, se vocês estão parados escutando a minha história aí do outro lado, a história dessa mulher incrível que está aqui comigo, é porque em algum momento nós optamos em não sermos vítimas das nossas histórias. Sim. E vocês que estão aí em casa, vocês podem ter esse entendimento, esse olhar de falar assim, não, eu não quero mais ser vítima dessa vida aqui, eu preciso me levantar, porque enquanto a gente está esperando outra pessoa fazer, ninguém vai fazer aquilo que você precisa fazer. Eu falo muito isso. Deus, existem 3 partes na vida. A parte minha, a parte de Deus e a parte do outro. Quando eu fico só parado esperando que Deus faça e que o outro faça, não vai acontecer. Cada um tem que fazer o seu contexto, né? Sim. E respondendo a tua pergunta, que é qual é a minha maior inspiração, é Jesus. Então, é nele que eu me inspiro todos os dias. Eu, todos os dias, tenho o meu momento com ele de entender como ele faria. Eu me faço a pergunta, às vezes, 10 vezes, às vezes, num dia só, de falar como Jesus agiria nessa situação. Como teria que ser feita essa resposta agora? Porque, às vezes, o nosso humano está aqui. O humano existe, mas Sim. O quanto é importante a gente se inspirar. E eu falo que, para mim, ele para mim, é a maior inspiração de liderança, de tudo que a gente possa imaginar. Jesus, para mim, é a minha inspiração. Sim. E aquilo que você estava falando, né? As dores são inevitáveis, São. né? E você fala muito em ativação, você fala muito em alta performance. E aí eu queria que então a gente começasse falando sobre isso, né? Até usando um trecho da Bíblia que fala assim, Romanos no 12. Eu falo Romanos no 12, porque para mim no 12 é uma simbologia, um jargão. Você fala muito no 12, falo né? muito. Menina, eu cresci, né, em Mato Grosso do Sul. Eu sou gaúcha, mas cresci ali entre Mato Grosso do Sul. E lá eles falam muito no 12. É um jargão do interior do Brasil, né, onde as pessoas, que significa assim, estou na intensidade máxima, estou na frequência máxima, estou focada naquilo que eu estou fazendo. E quando começou essa revolução na minha vida, no 12 eu entendi o que era estar no governo da sua própria vida. Ele fala o seguinte, que a gente não pode ser conformado. Então ele fala assim, maravilhoso. Ó, não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O que está querendo dizer esse versículo? Exatamente o que a gente falou sobre essa ativação. Como que eu tenho que performar melhor? O que eu quero para a minha vida de melhor? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu acredito que a maioria das pessoas, independente da sua crença, todo mundo quer o que é bom, quer o que é melhor, quer o que é agradável, né? Ninguém quer coisas ruins. Então, se eu quero uma coisa boa, perfeita e agradável, eu preciso ter um entendimento que eu não posso estar conformado. Quando eu estou acomodado, quando eu estou passivo diante da minha história, eu estou somente vivendo aquilo que os meus pais semearam, aquilo que os meus antepassados trouxeram, porque aquilo que eu vivo hoje, 50% é herança genética. Ou seja, aquilo que eu carrego na minha história, 50% vem daquilo que está atrás. Quando eu não me conformo com isso, eu tenho um posicionamento novo e eu trabalho essa renovação da minha mente, eu começo a experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Então, a renovação da mentalidade, ela traz essa ativação da pessoa poder entender que não basta ela levantar todos os dias, ela tem que se ajudar.
tem que se ativar, tem que fazer uma atividade física, tem que ter seu momento com a sua fé, tem que aprofundar na espiritualidade, porque nós somos seres espírito, mente e corpo. E a maioria das pessoas querem desenvolver mais habilidade, e não entendem por que não performam. Então, por que está desanimado? Por que às vezes você está aí do outro lado e está sentindo um desânimo tomar conta? Nossa, que difícil levantar da cama, que difícil fazer alguma coisa. Porque não está ativando a mente, não está ativando o espírito. Grace, como que eu faço para ativar o corpo? Às vezes tem gente que eu falo assim, você não está em depressão, você está faltando é ativar seu corpo. Quantas pessoas a gente já curou de depressão no sentido de direcionar, de levanta todo dia, vamos fazer uma caminhada? Levanta da cama. Só uma atitude. Vamos fazer uma atitude por dia para poder ativar o seu corpo, porque se você está em estado parado, você está paralisado, você está conformado com a vida que você está tendo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, se a tua vida está como você gostaria e você não faz nada a respeito, a tua vida está exatamente como ela merece que ela esteja. Ou seja, se eu estou reclamando que a minha vida está boa ou não está boa, se estou reclamando que a vida não está legal e eu não estou fazendo nada para mudar, eu estou merecendo essa vida. Então isso eu falo relacionado ao seu casamento, aos seus filhos, ao seu lado profissional, porque é lindo reclamar, é lindo parar e falar, ai, olha, não fui promovido, olha, não deu certo isso, olha, ninguém observa, mas o que você está fazendo de diferente para que as pessoas te enxerguem diferente? Só que quando eu passei por esses processos todos e quando eu comecei a trabalhar isso em mim, os meus resultados explodiram, a coisa mudou de uma tal maneira, porque você percebe que você para de repetir um padrão, que você está carregando uma vida inteira, uma história inteira e sem perceber. É incrível você ver o antes e o depois de uma pessoa que passa por um processo de desbloqueio, que passa por uma ativação perfeita, profunda, como se ela renascesse. É uma nova história. Por quê? Porque ela já não vai mais ser dependente emocional de outra pessoa. Ela não vai ficar buscando migalha, ela vai ter um posicionamento novo diante da sua história. E isso é incrível. Eu falo que para mim não tem preço ver essa revolução que causa na vida das pessoas quando elas ajustam esses bloqueios emocionais que foram colocados através de um trauma. E, Eunice, às vezes as pessoas acham que bloqueio é só o abandono, é só um abuso. Às vezes é uma coisa tão pequena que causa um trauma numa criança e faz com que um pai ou uma mãe peça a criança de ser uma criança próspera. Por exemplo, de ser bem-sucedida financeiramente, né? Eu uso muito um exemplo assim, às vezes a mãe chegou em casa do trabalho super cansada e deixou a casa limpa e foi trabalhar. Chegou em casa super cansada com o pai e aí a casa está toda bagunçada porque a criança brincou. E aí a mãe vira e fala o quê? Menino, bagunceiro, todos os dias essa bagunça dentro de casa. O que naquele momento aconteceu? Aconteceu um trauma, um evento, que trouxe para aquela criança de 5 anos um trauma, que trouxe um bloqueio. Qual é o bloqueio? Minha mãe acredita que eu sou bagunceiro, que eu sou desorganizado. Essa criança, ela vai crescer um adulto como? Bagunceiro e desorganizado. Aí essa desorganização reflete aonde? Nos relacionamentos, no financeiro. Na vida profissional. Na vida profissional, na vida pessoal, em todas as áreas. Então, às vezes é uma coisa tão pequena que pode ter desencadeado na pessoa que está aí do outro lado assistindo um bloqueio de escassez, por exemplo. Um bloqueio de achar que ela nunca vai ser boa o suficiente para cuidar do seu financeiro. Então, é necessário ter consciência, se autorresponsabilizar e falar, essa é minha hora. E o que eu preciso fazer, né? O que a pessoa precisa fazer? Porque você tem um método, né? Tem um método chamado SSS, que eu recebi em agosto de 2020. E depois dele foi uma grande revolução assim na minha vida, porque eu lembro quando eu fiz o primeiro método, eu não tinha noção o que ia ser o depois daquelas pessoas, porque quando eu recebi todo o download, eu falo que foi um download do céu, né? A maneira de conduzir e as dinâmicas de alto impacto que tinha que ter lá dentro. Por quê? Porque tem gente que tem pânico, tem gente que tem medo. Para crescer financeiramente, você não precisa ter dinheiro. Eu comecei com R$130, comecei meu negócio com R$130 emprestado, ou seja, eu estava menos 130, estava no negativo ali, né? Para começar uma história. Então, o que vai fazer você prosperar na tua história não é só você ter habilidade, não é só você esperar o dia de ter a hora perfeita, o momento perfeito,
o negócio perfeito nas tuas mãos, mas é você estar em movimento. Então, para você que está em casa, a dica que eu quero deixar aqui hoje, né, que a gente está falando aqui de forma muito pontual, é que você comece a se mexer. Não espere ter o momento certo, a hora perfeita. Às vezes você já tem uma grande ideia no seu coração para você impactar outras vidas e você está parado. Às vezes você tem um projeto que Deus já entregou, já colocou nas tuas mãos e você não está agindo. E essa ação é o que vai no caminho crescer, evoluir. Essas travas, essas crenças de escassez que carregam durante toda uma vida e que a pessoa não entende, Eunice, por que não ganha dinheiro? Por que não cresce profissionalmente? Aí a pessoa trabalha, está endividado. Trabalha, está endividado. E vive nesse looping de repetição. E aí quando você olha o histórico, você vê que isso não é de hoje, não é de agora. Não é por conta desta crise, mas é por conta de uma repetição a vida inteira. Então existe solução para muitas coisas e a gente precisa entender que a solução precisa ter um passo. E esse passo é você se posicionar com a consciência, que é o que você falou. Porque tem muita gente que só está hoje sentado esperando. E é hora de se levantar, é hora de você agir, é hora de você olhar e falar assim, o que eu posso fazer para ter uma vida diferente? Como a gente volta lá em Romanos no 12:2, que fala, não se conforme, chega de se conformar, chega de esperar, chega de esperar o dia, porque ninguém vai fazer a sua parte. Ninguém vai fazer a sua parte, é preciso virar o jogo. Mas que essa história aqui não seja só uma história para você admirar e falar, nossa, que legal a história da Grace. Mas que você fale assim, não, se a Grace conseguiu, eu também consigo. Se a Eunice conseguiu, eu também consigo. Quem que eu vou pegar aqui para que eu modele, para que eu consiga chegar do outro lado? Porque a nossa ilusão é imaginar que tudo vai estar pronto e perfeito. Sim. Começar quando estiver pronto. A nossa vida, ela é uma constante construção. Eu não estou 100% pronta, você também não. Você que está em casa, eu não sei qual etapa da sua vida você está, mas a gente precisa entender que essa construção tem que ser feita por nós. É o que eu falo para relacionamento. Às vezes a mulher está esperando que o marido melhore. E deixa eu te falar, quem vai ter que fazer a revolução é você. Porque quando você se revoluciona, quando você muda o seu posicionamento, a sua casa muda. Os seus filhos mudam, o seu marido muda. Então, se cada um que está em casa assistindo, se preocupar em melhorar a si mesmo, o que vai ser? Vai ser uma revolução. Uma revolução. E o que é a revolução? A revolução é uma mudança abrupta em curto espaço de tempo. A revolução, ela não é uma coisa que vai acontecendo a longa data, ela é uma mudança abrupta. Ou seja, a pergunta que eu quero deixar para você que está em casa hoje, qual é a revolução que você vai fazer na sua história a partir de hoje? Qual é a revolução? O que você está precisando mexer? Qual é a revolução? Porque você sabe o que você precisa melhorar. Às vezes é a alimentação que você precisa mudar, às vezes é uma atividade física que você precisa começar a fazer, às vezes, vou falar de uma coisa aqui que muita gente comete, reclamação. Essa é uma das piores, né? Que adoece a alma, né? Por quê? Porque a reclamação, qual é o ouvido mais perto da boca que está falando? É o seu mesmo. Então, quando você está reclamando, isso está entrando aqui e vindo para o seu coração. E tudo que o seu coração acredita, as histórias que você fala, que você conta, é o que o seu coração acredita. Aquilo que o seu coração acredita é o que você está vivendo. E cada vez que você reclama sobre uma circunstância da sua vida, sobre um relacionamento, sobre filhos, sobre trabalho, sobre qualquer esfera, o que está acontecendo nisso? Está semeando no coração mais lixo. Exatamente. Então, se as pessoas entendessem só isso de tarefinha que nós vamos deixar aqui hoje para vocês, de pararem de reclamar e começar a olhar para dentro de si e falar assim, não, eu não aceito mais isso. Cada vez que for falar alguma coisa negativa, não fale, ou fala assim, obrigado pela informação, mas eu estou no governo e eu vou repetir a coisa positiva. Tipo, hoje eu estou cansado, hoje eu estou no 12, hoje eu estou no governo, hoje eu vou agir. Não, porque tem gente que já acorda falando, nossa, estou exausto, estou cansado. Como é que vai ser o dia dessa pessoa? E parece que quando fala, aquilo toma uma proporção maior, né? Você sabe por quê, né? Porque a palavra é Gênesis da nossa vida. Ela cria, Ela né? cria. A palavra é a profecia, a nossa autoprofecia. E a maioria das pessoas tem uma narrativa na sua vida, porém, tem uma história que Deus já contou sobre você, existe uma narrativa incrível sobre a sua vida, mas a narrativa que você está contando não é a narrativa correta. E aí você não entende por que as coisas não dão certo, não entende por que não performa. Quer dizer, os resultados são
muito pequenos também, né? Porque a alta performance, eu quero até que você fale um pouco mais sobre isso, na minha opinião, é foco, né? É para onde você canaliza o foco daquilo que realmente precisa, né? Exato. E isso traz o resultado que você espera. Existe permissão e existe circunstância. Tem coisa na vida que acontece que é circunstância. Que é aquela coisa que você está indo ali, você tropeçou, é circunstância. Caiu um negócio, quebrou, deu uma raladinha no carro ali. É circunstâncias da vida com situações. Você está em movimento, você está passivo de ter uma queda, um confronto, enfim. Agora tem coisa que você permite. E a maioria das pessoas, elas não performam bem porque elas dão permissão às coisas que não são legais. Por exemplo, uma amiga que vem falar algo negativo, um amigo que vem semear algo que não é positivo, algo que é negativo. Então você começa a dar permissão porque você precisa da aprovação. E cada vez que você precisa da aprovação de outra pessoa, você não sabe dizer não. E aí quando você não fala não, como é que você performa? Fica muito difícil. Porque você vai falando sim para todo mundo e não fala sim para você. E aí você deixa de viver momentos incríveis seus, que eram importantes para você, porque você está preocupado em agradar todo mundo. Então, eu falo assim, hoje as amizades que eu tenho, elas sabem que a Grace vai falar, hoje eu não tô afim. Não tô afim de ir, eu não vou parar, nossa, que desculpa que eu vou dar para minha amiga, porque eu tinha que estar lá. Não, eu não tinha, eu não tenho que agradar. Eu tô aqui hoje porque eu quero estar aqui hoje. Porque eu senti no coração de estar aqui hoje. Porque senão eu não teria vindo. E tá tudo bem. Você sabe que a maioria das pessoas, elas têm um bloqueio de passividade. E o bloqueio de passividade faz a pessoa não querer ir para um outro nível. Ela está conformada. Então, o que vai fazer se a pessoa não tem ação para algo novo? A pessoa que é passiva, eu vou falar que quem está em casa vai até conseguir identificar. É aquela pessoa que fala assim, tanto faz, o que você quer comer? Qualquer coisa. Mas qual restaurante você quer ir? Aonde você quiser. Tanto faz. A pessoa não escolhe nem o que come. E aí ela quer ter resultado, quer performar. Não vai performar, porque assim ela só vai fazer aquilo que o outro quer, não aquilo que ela nasceu para fazer. E aí, às vezes, vai passar uma vida inteira nessa condição e vai despertar lá quando você fala assim, poxa, agora será que dá tempo de fazer ainda alguma coisa? Então, a vida, para que você performe e tenha resultado na tua história, você precisa saber o que é interessante, o que é prioridade. O que é prioridade para você. Prioridade é minha família, o que eu preciso fazer para melhorar essa casa? O que eu preciso fazer? Talvez arrumar uma mesa de café da manhã para os meus filhos, uma refeição linda, tirar aquelas louças que está guardada, né? Eu brinco muito que às vezes as pessoas guardam tudo para usar num momento especial e às vezes esse momento especial não chega. Nunca chega, e às vezes não dá nem tempo. Não dá nem tempo de usar, né? Sim, é verdade. Mas o que eu quero falar para você, minha rede social é Grace Gioviani, em qualquer rede social você pode procurar e vai ser um prazer ter o pessoal que está em casa assistindo, compartilhando com a gente o que esse programa abençoado de hoje está impactando na vida de quem está em casa, porque a grande verdade é que você pode mudar a sua história, você só precisa tomar essa decisão. Sim. Bom, a gente está chegando ao fim. Já acabou. Foi incrível, a gente ficaria a tarde toda até aqui. Amanhã conversando, né? Mas foi muito valioso, eu queria te agradecer e queria que você aproveitasse esses momentos finais para deixar uma mensagem para as pessoas, mais uma mensagem, né? Uma que você carrega aí no seu coração. Fique à vontade, viu? Eu quero agradecer primeiramente o convite, agradecer a oportunidade de realmente estar aqui, compartilhando um pouco da minha história, te conhecendo mais a fundo. A gente bateu um papo tão legal no estúdio antes de estar aqui, né, no camarim. E eu quero falar para você que está em casa que um sonho, por maior que pareça, ele pode se tornar real se você tiver uma fé decidida. Se você entender que nós somos espírito, mente e corpo. E que quando existe um alinhamento sobre isso, nada nem ninguém vai impedir a sua história de ser a melhor história, você de ser a sua melhor versão. Então acredite em você, não se acomode e vai para cima para fazer acontecer. Maravilhoso. Incrível. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. Deus continue abençoando muito o seu trabalho lá. E volta sempre, Vou viu? voltar Trazer sempre. novidades pra gente. Muito bom. Continuar transbordando na vida Amém. das pessoas. Obrigada. Obrigada a você. E, gente, que maravilhoso, né? Quando a gente conhece uma história verdadeira, né? De alguém que tem feito a diferença na nossa geração, como eu disse. Isso é uma inspiração de verdade pra gente, né? Para que, a partir de hoje, a gente tenha essa direção do que fazer,
Porque quantas vezes a gente para e pergunta, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, a gente recebeu hoje essa direção e isso é muito bom, viu? Espero que você de verdade aceite esse conselho, né, que foi com tanto carinho que a Grace trouxe aqui para a gente nessa tarde, que de fato isso faça sentido na sua vida e transforme você, sua casa, viu? É uma honra a gente estar aqui. Que Deus continue te abençoando aí também. Um grande abraço. Siga a Grace, siga o programa Ressoar, me siga também e até o nosso próximo encontro. Até lá. Que entrevista transformadora, não é, minha gente? Grace, muito obrigada por participar, que você continue gerando grandes resultados de sucesso na sua vida. Eu gostei demais dessa entrevista. Se você também curtiu e quer rever, só correr lá para o nosso canal do YouTube, combinado? E chegou a hora do quadro Ressoar Empreendedorismo. No episódio de hoje, Mônica Esteves, artesã especialista em arte scrapbooking, vai ensinar o passo a passo e dar várias dicas para você. Então tá na hora de conferir. Preste bem atenção, hein? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mônica Esteves, eu sou scrapper há mais de 10 anos e scrapper é aquela pessoa que trabalha com papel, álbuns de fotografia e muitas outras coisas, mas essencialmente a gente trabalha com papel. Então, hoje no Ressoar Empreendedorismo, eu trouxe uma ideia de porta-retrato feito exclusivamente com papel. Vamos lá? Então a gente vai começar utilizando uma folha de papel para scrapbook, ela tem 180 gramas. Vou usar um estilete, uma dobradeira, uma régua de metal, é importante que ela seja de metal, um lápis, furador circular de qualquer tamanho, cola branca e um agulhão ou um boleador de ponta fina para vincar. Eu vou usar a minha base de corte como referência. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Eu vou precisar de um pedaço de papel de 25 por 18 centímetros. Então agora a gente vai fazer os vincos, e para isso a gente vai usar o verso da folha. Começo vincando em 1 centímetro na margem direita e depois 12 centímetros continuando, tá? Vindo para a margem da esquerda. E a 1 centímetro na margem inferior. Vai formar esse quadradinho aí no encontro entre as duas marcações, você vai recortar esse quadradinho. Agora, para formar umas abas, a gente vai cortar enviesado. A gente vai apontar a pontinha da nossa tesoura lá na marcação e vai cortar, tá vendo? Assim a gente vai formar uma abinha. E a gente vai fazer a mesma coisa nessa parte inferior e nessa marcação do meio que a gente fez em 12 centímetros, a gente vai cortar e agora a gente vai tirar esse pedaço da parte esquerda. Agora também a gente vai cortar enviesado nesse pedacinho aí que a gente acabou de cortar. Agora a gente vai fazer uma marcação do lado direito, que vai sinalizar a entrada do nosso bolso para colocar a foto. Sem contar a parte da aba, a gente tem 12 centímetros ali naquele espaço, né? Até a próxima marcação. Você vai achar o meio de 6 centímetros e com o furador circular, você vai achar mais ou menos ali o meio e vai cortar um pedacinho só do círculo, não vai ser o círculo todo. E esse pedacinho você... quem decide. Eu cortei, ó, só um pedacinho e essa vai ser a indicação do meu bolso. Esse nosso porta-retrato, ele vai comportar uma foto de 10 por 15, que é o tamanho tradicional. E para ele caber direitinho, a gente precisa fazer uma margem aí um pouco maior do que a foto. Então, eu tô fazendo uma margem de 1,5 centímetro. E vou cortar essa parte quadradinha, que é onde a foto vai ficar aparecendo. Muito cuidado com o estilete e com a régua de metal. Os dedos sempre devem estar no meio da régua para que você não se machuque. E quando faltar um pedacinho ali, não tenta puxar, porque senão você vai rasgar. Vai com o estilete ali com cuidado também. Agora você vai dobrar as abinhas para dentro, né? E a gente sempre reforça todos os vincos com a dobradeira. E aí a gente já vai poder colar. Uma coisa que é importante vocês saberem é que para a foto ficar em exposição, é importante que ela seja uma foto impressa ou revelada nas casas de revelação profissional. As fotos que a gente imprime em casa, elas vão desbotar com o tempo. Mas se isso não for um problema para você, o bom é que você pode estar trocando a foto aí de tempos em tempos, né?
E uma coisa importante a dizer é que esse porta-retrato não precisa necessariamente só ser feito com folha de scrapbook. O legal da folha de scrapbook é que ela é frente e verso, né? Ela tem dupla face. Mas você pode fazer com qualquer papel colorido ou até com papel com um pouquinho mais de gramatura, até 240, vai ficar bem firme aí o seu porta-retrato. Agora a gente vai fazer o pezinho do porta-retrato. Primeiro a gente vai fazer as marcações para o vinco em 2,5, tanto na parte da lateral esquerda como a direita. E depois, a partir da lateral esquerda, a gente vai fazer um vinco de 1,5 cm e depois 1,5 cm novamente. Aí você vai ficar com uma forma assim, vai parecer um M ou um V com as perninhas, uma para cada lado. E aí é essa hora que você vai decidir se a sua foto vai ficar em pé ou deitada. Para colar, você vai vincar o meio e vai passar cola nessas duas partes que a gente vincou de 1,5 cm, tá bom? Vai passar cola aí bonitinho, não encharque de cola e não passe cola nas beiradas do papel. Na hora de colar, você vai deixar 1/2 centímetro e vai centralizar o pezinho. Assim ele vai ficar em pé bonitinho. Se você quiser colar na vertical, você coloca naquele lado em que eu mostrei. Agora você vai encaixar a sua foto e tá pronto. É só isso aí mesmo. Aquele outro vinco que a gente fez no pezinho é para possibilitar a gente deitar o pezinho e colocar dentro de um envelope, por exemplo. Aqui eu vou mostrar para vocês como é um bloco de scrapbook no tamanho A4. Normalmente vem várias estampas e uma folha de recortes, e é com elas que a gente vai decorar o nosso porta-retrato. Eu vou usar um pedacinho de EVA para dar uma altura em um dos elementos que eu vou colar. E essa é uma das graças do scrapbook, é a gente fazer montinhos de enfeite, colocando uns um pouco mais alto, outros um pouco mais atrás, e isso que vai fazer a decoração ficar única e especial. Se você estiver fazendo, por exemplo, para uma lembrancinha, você pode colocar uma etiqueta, uma tagzinha, dizendo o nome e a idade da criança. Eu fiz isso no aniversário de 1 aninho do meu filho. É uma lembrancinha muito especial para aqueles amigos mais próximos, padrinhos, avós. Se a foto ficar sambando assim como a minha, você pode colocar um pedacinho de fita dupla face no centro dela e aí ela vai ficar fixa. Ou você passa um pouco mais de cola ali na parte de baixo, que aí a foto não vai escorregar muito para lá. Esse é um daqueles projetos perfeitos, que é simples, pouco material, mas que é de uma recordação e de um valor inestimável para quem recebe. E eu espero que você tenha gostado muito do porta-retrato com técnicas de scrapbook que eu preparei para vocês aqui para o Ressoar Empreendedorismo. Qualquer dúvida você pode me procurar nas redes sociais, não esquece de me seguir lá no Instagram e até o próximo Ressoar Empreendedorismo. E o Ressoar fica por aqui. Gostou do programa de hoje? Então, para ver esse e outros programas, só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com esse pensamento de Augusto Cury. Você sabe qual é uma das grandes diferenças entre um perdedor e um ganhador? O perdedor erra e volta atrás. O vencedor erra e começa tudo de novo. Então, bora recomeçar quantas vezes forem necessárias. Meu povo, muito obrigada pelo seu carinho. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bora lá?